Dessa vez vai ser com o Glaucio. E pode se apresentar aí, Glaucio. Você seria qual tipo de anarquista? Explica aí pro pessoal. Bom, boa noite pessoal aí que tá chegando. Eu me identifico, eu me orientei pelo anarquismo, eu conheci o anarquismo por volta dos anos 90, eu moro no ABC Paulista, e havia um movimento de carecas muito forte aqui também do ABC, defendia o neonazismo, e os punks acabavam entrando em conflito, e foi a época que eu acabei conhecendo pela primeira vez coisas sobre o anarquismo. Eu identifico muito com o anarcossindicalismo, apesar de ter muitas coisas do mutualismo de Proudhon que eu acho discutíveis e utilizáveis dentro do campo de vista hoje. Eu acho que todas as correntes de esquerda na prática que vão montar coletivos usam da ideia, ou até os anarquistas mesmo na prática, quando tomaram territórios como os zapatistas, usam os elementos do mutualismo. Mas eu vejo que a ideia do Bakunin de ruptura, ela faz mais sentido para a participação dos indivíduos, né, que é muito questionado pela forma como o Estado ele torna todos os indivíduos mais ou menos parecidos e força todos a seguirem uma mesma moral e ética. Coisa que eu vejo que no Bakunin tem uma discussão melhor com isso. No Bakunin, com a Emma Goldman e com o anarcossindicalismo como um todo, né? Então eu me identifico mais como anarcossindicalista, mas essas correntes todas acabam fazendo parte, né? Tem desde o Nestor Makhno da Ucrânia e dos zapatistas, mas os zapatistas que eu mais tenho contato hoje em dia. Então já vamos emendando uma pergunta de cara. Vou te perguntar qual que seria a diferença entre todos os tipos de anarquia. Aí eu citei aqui entre anarco-coletivismo, eu coloquei o asterisco, quer dizer, anarco-individualismo, anarcocapitalismo, anarco-primitivismo. É isso aí. Primitivismo. Eu não sei falar direito. Primitivismo. Isso, agora acertei. Anarco-sindicalismo e etc. Qual que seria a diferença entre todos esses aí que eu citei? Bom, o anarco-primitivismo foi uma corrente que via no desenvolvimento tecnológico do capitalismo uma automática destruição da natureza. Então, os anarco-primitivistas defendem uma maior relação com o ambiente, com o meio ambiente. Alguns são veganos até, né? Tem os Straed, que são uma corrente completamente ligada ao veganismo, mas outros são ligados à caça e pesca e criam comunidades isoladas da dita civilização para se integrarem aos ambientes mais naturais, negando a industrialização. O anarcossindicalismo, ele vê na industrialização um avanço civilizatório, vou usar esse termo, que é um termo do Marx, eu não gosto muito, mas vou usar esse termo para representar aí. Então, o anarcossindicalismo vê que a indústria ela tem um desenvolvimento para a sociedade, mas ela tem que ser coletivizada, porque o Estado ele gerencia a produção para que apenas alguns pouquíssimos sejam proprietários, né? Essa é uma mesma crítica que tem no anarcocapitalismo aí também. Existe um monopólio que o Estado garante através de uma relação de poder. Então, o anarcossindicalismo defendia que os trabalhadores passassem a gerenciar as riquezas no lugar de pequenos patrões que são apoiados pelo Estado, né? Então, isso foi o anarcossindicalismo, ele cresce numa corrente, especialmente com Bakunin e Malatesta na Itália. Tem um celular tocando aí. Eu vou só pausar ele aqui rapidinho. Enquanto isso, pessoal, manda perguntas aí embaixo que eu vou ler todas aqui no chat dessa vez. Tranquilo? Fala Nicolas Seita, mandou uma pergunta que já vai ser lida. Os Novos Reinos também mandou uma pergunta, salve aí galera. Rael também mandou. Todas vão ser lidas, viu gente? Pronto, já falei aqui. Pode continuar aí, Glaucio, seu raciocínio. Sim, então, até o Rael está comentando, existe, na questão do anarcossindicalismo, é uma visão, eu acho que até o anarquismo com relação ao comunismo é uma visão estratégica para a ruptura com o sistema capitalista. Mas o anarcossindicalismo, ele tem na sua base a ideia de organização pelo sindicato para tornar o sindicato revolucionário, né? Então, isso é uma diferença entre outras linhas estratégicas. Então, ele inclui alguns elementos de Marx, que são a ideia do trabalhador que lida com o setor, os trabalhadores se organizarem contra a opressão
dos patrões, do Estado e do clero, enfim. E o anarco-individualismo, o anarcocapitalismo, o anarcocoletivismo e o anarcocomunismo também. Qual que seria a diferença? Então, coletivismo é um termo do Bakunin, tá? Então, essa é uma coisa importante. Eu vejo que a alt-right, né, retomou esse termo para jogar para toda a esquerda o termo coletivismo. Mas é que assim, palavras sempre tem um debate gigante, né? Por exemplo, capitalismo para o anarcocapitalista é uma coisa e capitalismo para todas as correntes socialistas é outra coisa. Exatamente. Então capitalismo para qualquer corrente socialista e para o Mises, é bom incluir o Mises, né? Porque o Mises não é ANCAP, seria a acumulação. Né? Então ele é um liberal. Então a acumulação seria o capital, vem de caput, do latim e tal. Então assim, quando o Bakunin estava debatendo com Marx na Primeira Internacional em 1860, que aí surge o termo libertário, inclusive, que tem o socialismo autoritário contra o libertário, o Bakunin ele traz a ideia de coletivismo para os indivíduos se somarem ao coletivo. Ele via que o comunismo ia acabar fluindo como a direita já fazia. Eu até digo que o comunismo marxista é uma linha mais à direita que o anarquismo por isso. Iria acabar, essas pessoas iam estar subordinadas a um partido. E aí ele cunhou que comunismo era aquilo que o Marx estava falando naquele momento, de um Estado com um partido controlar aquela totalidade, né? E aí o Bakunin faz uma crítica, e aí ele fala que ele não é um comunista, ele é um coletivista. Então é histórico o termo, certo? Então tem um momento em que ele usa o termo coletivista como oposição à proposta do Marx, dentro dessa internacional. E o anarcocomunismo é um termo que o Kropotkin usa bem depois para dizer que, na verdade, em última instância, as duas coisas iam chegar no mesmo lugar e tal, contanto que se seguisse o comunismo de verdade. E o comunismo de verdade não podia ter Estado. Então o Kropotkin fala isso. Ele fala, vocês são comunistas, mas vocês querem o Estado. Então essa crítica ele faz também. O anarcocomunismo seria uma coisa quase redundante, né? Nesse sentido. Pro Kropotkin, sim. O Kropotkin vê a anarquia e o comunismo como a mesma coisa, mas aí depende do anarquista para qual você vai perguntar, ele não vai levar essa questão histórica em consideração, né? O Rael está até comentando aqui que é uma questão temporal. Então, por exemplo, o Bakunin, ele fala, eu tenho horror ao comunismo, ele usa essa expressão até. Então muda de definição, né? Então, ela mudou com o tempo. Então, assim, eu não me furto, por exemplo, do termo anarcocomunista, porque eu já nasci bem depois de Kropotkin. Então, eu vejo que, assim, anarquismo em todos esses momentos são a mesma coisa. Eles estão tentando organizar os trabalhadores sem que haja uma hierarquia do Estado, sem que a igreja controle esse povo, né? E sem que haja uma dominação do capital, que o capital não compre essa força de trabalho, pelo menos não um capital externo. Né? Tem como eu falei, tem esses momentos cooperativos aí. Né? Então, e o último anarcocapitalismo em si, né? Não, aí tem o anarco-individualismo e o anarcocapitalismo. O anarco-individualismo também, ele nem chegou a ser uma oposição, e às vezes eles soam como opositor, mas o Kropotkin, novamente, na Rússia, vai retomar um autor que chama Max Stirner, tá? O Max Stirner, ele é um anarco-individualista, mas ele não se chama anarquista. É que o Marx, em debate com o Max Stirner, o Marx começa a apontar que Max Stirner tem um monte de elementos vindos do Proudhon. Então ele fala, isso aqui se tirou do Proudhon, isso aqui se tirou do Proudhon, isso aqui também, num livro que chama Ideologia Alemã. E ele dedica várias páginas a criticar o livro do Stirner, do Max Stirner. Max Stirner é o nome, o pseudônimo que ele assinava, né? Ele critica várias páginas que ele fala, que é um livro que chama O Único e Sua Propriedade, inclusive. E aí o Kropotkin retoma ele como parte do anarquismo, mas o próprio Stirner não se diz anarquista. E aí ele defende a ideia do egoísta, o ser humano egoísta em oposição ao Estado para não ser sacrificado às forças do Estado. Isso não chega a entrar em contradição em algumas ideias do anarquismo, tá? Não chega a entrar em contradição com algumas, mas outras... E tem quem diga que isso tem relação com o anarcocapitalismo em si. Né? Eu acho que sem a escola austríaca eu não sei se surgiria o anarcocapitalismo, na minha opinião. Tem quem conecte. Eu conecto ele muito mais ao Nietzsche e ao super-homem, o homem egoísta do Stirner, do que ao anarcocapitalismo. Então, Glaucio, eu queria saber da sua definição, sua própria definição sobre anarquia e me explicar qual que seriam os requisitos básicos para defender a própria anarquia, segundo a sua definição, por favor. Eu vejo a anarquia por um campo etimológico, né?
assim, etimologicamente, anarquia vem em oposição à palavra hierarquia. Então, por excelência, inicialmente tem aquela questão mais, digamos, romantizada, que fala que todo que se opõe à autoridade por excelência é um anarquista, mas eu acho isso exagerado. Eu vejo que ela é um conjunto de uma construção histórica de uma organização dos trabalhadores contra o capitalismo, o Estado e as religiões impostas, né? As religiões que são impostas à força através da violência, da violação da individualidade. E eles se organizaram justamente para poder ter essa liberdade de questionamento, liberdade de pensamento. Isso emana tanto dos processos da Revolução Industrial, então é do trabalhador fabril, quanto elementos que vinham lá de trás da Revolução Francesa. Então eu vejo que é um avanço desses fatores que antecedem o pensamento marxista. Inclusive também acaba os influenciando. A ideia de acabar com o Estado existe no marxismo por conta do anarquismo. Então eu vejo o anarquismo como uma organização histórica dos trabalhadores no começo do século XIX que foi se avançando e se retraindo em determinados locais. Acho que esse já é um campo mais avançado, que a gente pode discutir onde os anarquistas estão ocupando, e isso é colocado mais em prática. Na época, na Ucrânia mesmo, tinha essa linha mais de receber segunda possibilidade, e o coletivismo já é uma fase mais avançada, né? Digamos assim, avançada no sentido de distribuição e de divisão de riquezas, né? O Nicolas Seita mandou uma pergunta muito boa aqui. Qual o motivo principal o principal motivo dele apoiar o movimento, e por que ele não se considera um anarquista de propriedade privada? Eu não vejo, apesar dos anarcapitalistas achar possível, eu não vejo onde a propriedade privada. Primeiro, propriedade privada dos meios de produção, ela é relacionada com a forma como o Estado consegue obter recursos. Então, qualquer forma como o Estado regulamenta essa propriedade, o Estado cria as leis sobre essa propriedade e impõe essa relação de propriedade no que é possível. Então, toda a história da propriedade privada, dos meios de produção especificamente, ela tem relação com o Estado. Eu não consigo ver essa dicotomia, ainda que haja a possibilidade de você falar, e se discute juridicamente que a propriedade privada é inviolável e tudo mais, isso tudo está regulamentado pelo Estado. O que o anarquismo coloca como propriedade privada é a propriedade privada dos meios de produção, tanto o anarquismo como o marxismo. Essa é a propriedade grandemente questionada, que é o monopólio estabelecido pela violência do Estado para manter. Então, seria essa definição de propriedade na visão dos anarquistas mais à esquerda? Seria a propriedade privada ela está dentro do Estado, né? Porque assim, o que acontece? Há uma discussão dentro do anarcocapitalismo que ela é completamente moral, mas essa moralidade não fica definida quem a estabelece. O que se carrega é que é jus natural. Só que é jus natural para quem? Para o pessoal lá do Islã, ou é jus natural para o grupo católico romano? Quem que é jus natural? Para quem? Porque na questão da ética, né? Então, mas essa ética é a ética de quem? Ética Entende? Então, propriedade privada, na questão... Então, mas aí todo mundo tem que concordar com essa ética da propriedade privada. Não há diferença em todo mundo concordar com uma região que todo mundo trabalha para produzir coletivamente. Né? Então, só que quem considera isso são as pessoas, né? São os homens vivendo. Eles constroem a sua existência. O debate filosófico entre Aristóteles e Platão, né? Então eu vejo que muitas correntes de pensamento, e eu acho que o anarcapitalismo caminha um pouco para isso, ele caminha num campo bastante platônico e menos aristotélico, ainda que muitos anarcapitalistas se reivindiquem aristotélicos e tudo mais, porque caminha no campo, assim, existe uma ideia ética sobre a vida, né? Isso está em Platão. O professor de Aristóteles pensava assim. Então existe uma ideia de ética. Então, a partir desse plano de ideia de ética, também tem uma ideia de propriedade, entende? Aí eu tenho que seguir o plano das ideias e trazer ele para a matéria. O Aristóteles fala, não, é a matéria que me faz pensar no que é propriedade. E o que é propriedade de quê? Certo? Então, historicamente, a gente criou um conceito de propriedade e ele historicamente é defendido de formas diferentes, né? Então eu não vejo assim que dá para você regular que alguém é proprietário de alguma coisa e outros não. Essa que é a questão. O Estado garante a exclusão dessa propriedade para outros, digamos assim, para simplificar, porque o Proudhon ele fala primeiro que a propriedade é um roubo,
porque ele fala que o Estado é que garante quem é proprietário. Certo? Certo. E proprietário dos meios de produção. Então isso também abre brecha para ideias do que seria do anarcocapitalismo, mas o Bakunin já vem e questiona isso. Tá? Então também tem uma construção histórica no anarquismo. A propriedade privada, ela é estatal, de qualquer forma, ela é regulada pelo Estado. Né? É o Estado que diz quem tem e quem não tem. Então você acredita que as definições de propriedade privada, segundo a visão anarquista clássica, coincide com a definição de propriedade privada dos anarcocapitalistas? Você acredita nessa perspectiva? Não, porque os anarcocapitalistas querem privatizar o governo. Eles não querem extinguir o governo. Eles querem transformar os setores do governo em setor privado. Quando os anarquistas eles substituíram o governo pelo povo, eles transformaram a gestão do Estado em população gerindo os recursos, há diferença. Porque o povo em si nomeava e as pessoas se organizavam. Por exemplo, isso aconteceu na Comuna de Paris, inicialmente, que é um exemplo anarquista, apesar do Marx querer reivindicar para si, o Bakunin fala que é um travestimento cômico, porque o Marx propunha, o que muitos anarcocapitalistas propõem hoje, de entrar no governo e lá você desmonta o governo. Né? Mas minha pergunta seria mais em relação a meio de produção mesmo, porque você me corrija se eu estiver errado. Vocês acreditam que seria meio de produção a definição correta de propriedade privada, enquanto os anarcocapitalistas acreditam que seja qualquer pedaço de terra que você, através do trabalho, você lá mistura com a força do seu trabalho, através do homesteading, da apropriação original, você transforma aquilo em propriedade. Então seria uma coisa bem diferente, certo ou eu estou errado? Seria diferente porque essa apropriação original nunca aconteceu. Por isso que eu falo que é um campo platônico. Essa apropriação original, ela foi um saque. E é muito louco, porque você pega o Rothbard, ele vai falar assim que o Estado é uma gangue de ladrões em larga escala. Tá, e quem que apropriou originalmente das coisas? O Estado, mas ele não fala disso. Então, quando há, por exemplo, é só a gente ver, a gente mora na América Latina, né? Ou qualquer uma das Américas, a relação da tomada das Américas não foi uma tomada de, olha, vamos aqui viver, né? Então, o Estado é que se apropriou. O que o anarquismo está questionando, e posteriormente o marxismo está questionando sobre propriedade privada, é a propriedade privada dos meios de produção. Então, o debate moral, assim, tipo, por exemplo, eu tomei esta terra e estou produzindo um pé de laranjeira e aqui a gente se juntou. Esse tipo de coisa, para o anarquismo, é meio impensável pelo seguinte ponto, pela história da humanidade. A humanidade começou coletivamente. Então, quando isso é comprovado, a gente só vai entrar em debate de oposição a dizer que a gente nasceu coletivamente quando a gente entra nos campos religiosos, que eles vão falar que, na verdade, a humanidade começou com um casal, né, que estava debaixo de uma árvore, havia uma cobra falante e tudo mais. Então a gente entra no embate, porque o que a gente avaliou, digo nós, a humanidade, avaliamos pelo campo científico e de pesquisa, que está aberto a questionamento à ciência, né? Mas ela está lá. Nós conseguimos encontrar corpos que viviam em coletividade, certo? Em determinado momento, houve a criação da propriedade privada e do Estado como um contraponto um do outro. Então existia gente que era proprietário e tinha gente que não era. O que você vê no anarcocapitalismo é que alguém se apropriou da terra porque ela estava vazia sozinha, e esse cara foi mais esperto e tal, e não foi bem isso que aconteceu. O que a gente tem é que coletivamente alguém falou, olha, eu tenho direito a estar aqui porque Deus quis. Mas quem que é Deus? Deus é um cara que eu falei lá na montanha, tá entendendo? Aí começou a se criar uma série de justificativas que os demais não conseguiam questionar. E aí surgiu o Estado. O Bakunin faz uma comparação bem direta com isso. Então, toda a ideia hierárquica, ela nasce da perspectiva de que um ser humano ele é muito mais especial que outro. E, ao meu ver, é isso que, por excelência, é a direita. A relação da propriedade privada, por exemplo, da minha roupa ou do meu corpo, não entra nesse debate tão profundo da sobrevivência. Então, filosoficamente, a gente pelo menos o anarquismo, não cai num mergulho tão gigante sobre esse debate, porque o foco é como a gente consegue distribuir essas riquezas. Entende? E eu entendo que é um campo bastante espinhoso quando você fala, beleza, você tem propriedade sobre o seu coração, porque o mercado criou isso. Mas quando que a gente consegue discutir que o coração é meu ou de alguém, num ponto de vista de valor monetário? Só quando o mercado se estabelece como uma imposição, quando a tirania do mercado, por via do dinheiro estatal, se estabelece, tá me entendendo? Então, assim, propriedade que é questionada é porque era regulado assim, na criação da propriedade, mesmo desses contratualistas, Rousseau, os três clássicos, né, que a gente tem o Locke, o Rousseau e o Hobbes. Eles colocam a propriedade como justamente algo que foi cercado. Então, historicamente, o Estado veio e cercou, porque ele retomou as terras que ele deu
para o sistema feudal, né? Então ele fala assim, ó, agora essa terra aqui vai ser, na verdade, do industrial tal. Mas por quê? Ah, porque sim, você mora aí faz tempo? Não, mas vai ser dele. Então o debate que aconteceu naquele momento sobre propriedade influenciou o anarquismo. Só que com o passar do tempo, a gente vê o processo que o Marx chama de alienação, tem uma discussão gigantesca. O que não aconteceu, que a gente sabe, ninguém chegou na terra do nada e falou, essa terra é minha e vou produzir, e virou um laranjal. Isso a gente sabe certeza. Virou uma produção em larga escala, isso não aconteceu. Então, Glaucio, embutindo um pouco, pegando um pouco essa pergunta, Okay. eu vou perguntar mais sobre em relação à moeda. Qual que seria de fato a moeda de troca na anarquia, tipo de anarquismo que você defende? Teria moeda de troca de fato? Então, a moeda, ela é histórica, na verdade, também, de novo. Ela é uma necessidade para poder criar um valor equivalente, tá? Mas a tendência é que a moeda, ela venha a desaparecer, criar-se meios para desaparecer, porque ela é uma forma de acumular e de controlar os recursos sobre os outros, que o Estado criou. É o Estado que garante a escassez da moeda, tá? Então, a moeda, ela é intrinsecamente ligada à moeda. Por isso que eu não vejo como que daria para criar, a não ser numa comparação com o feudalismo, o anarcocapitalismo, porque a moeda ser escassa, para garantir isso, alguém tem que impor essa escassez, porque senão eu falo que meu sapato é moeda e todo mundo vai trocar sapatos, e até teve épocas que eram assim, né? Quando o Japão, por exemplo, começou a sair do modo de produção asiático para poder se ocidentalizar, uma das moedas de troca principal era o arroz, né? Então quem era dono de arroz era milionário, digamos assim. Aí o governo falou, não, a partir de agora a moeda vai ser isso, né? Vai ser isso daqui, aí ele estabeleceu. Então a ideia é sumir sim com a moeda gradativamente, em gerações, com o tempo que for necessário, para que o trabalho seja o mais valorizado. Pode continuar. Eu penso que a tecnologia pode superar isso já, porque o que tinha antes eram os conselhos populares. Então o Conselho Popular, o Mises tem o livro dele clássico lá, que é o Problema do Cálculo Econômico sobre o Socialismo, que fala justamente sobre isso, que a moeda, ela garante, nós sabemos o que está escasso, através do sistema de preços. Essa é a grande tese dele. Mas o que existe no próprio livro do Mises, no capítulo 4, quando ele vai falar do Lenin, o próprio Lenin fala dos conselhos populares, que é o soviético, né, que foi extinto pelo Lenin. O Lenin apoia isso, mas depois ele extingue. E o soviet sabia o que produzir, como produzir e para quem produzir, que são as 3 perguntas que a moeda me dá a resposta, tá? Então o preço, na verdade, o sistema de preço me dá essa resposta. O que produzir, para quem produzir e como produzir. Com os conselhos, eles conseguiam articular isso. E foi isso que gerou a revolução, entendeu? Então, com o tempo, isso se extinguindo e se ampliando, você não precisa da moeda. Acho que bugou aí, Glaucio. Oi. Ah, não, Travou? agora tá normal. Tá normal. Tá. Então pode continuar, por exemplo. Então isso com o tempo, o avanço disso superaria a moeda. Uma das coisas que a gente vê hoje é o desenvolvimento tecnológico também. A gente consegue até imprimir objetos, consegue transpor, isso facilitaria grandemente que a indústria pudesse suprir realmente as necessidades, contanto que alguns grupos aí se disponham também a participar, né? É isso que a gente costuma falar da questão de luta de classe. Tem gente que simplesmente não quer participar desse processo de produção. Então, eu ia falar exatamente sobre isso. A moeda, ela existe justamente por causa dos bens serem escassos. Então, você acredita que os bens são escassos e é necessário a moeda existir para poder assegurar esse tipo de situação e os bens acabarem desaparecendo de alguma forma? Não, a moeda, ela existe para ter uma troca de equivalência. Tá? Então, assim, para poder facilitar qual é o valor socialmente produzido para determinado bem e pela escassez, essas duas coisas determinam o valor. E também por conta de assegurar a produtividade, né? Porque sem a moeda eu acho que não aconteceria uma produtividade. Mas de onde vem a produtividade? Os produtos vêm do quê? Vem dos trabalhadores e também dos empresários que contratam os trabalhadores, não seria nessa sua visão? Então, mas aí que tá, você precisa dos trabalhadores contratando para pagar ou você precisa das pessoas apertando os parafusos para rodar? A questão é que, inicialmente, você tem que manter o estoque. Esses estoques é que fazem um sistema de preço. Mas a grande contradição do capital é que ele ignora, não sei se ele ignora, né? Mas ele considera que o valor de uso e o valor de troca são a mesma coisa.
quando na verdade não são. O valor de uso de uma mercadoria, ela pode variar pela sua escassez dentro do mercado, né? O mercado ele faz isso pela escassez, mas o mercado também cria outras coisas, como o fetichismo também, que o Marx chamava, você criar uma coisa que você não precisa para ele te vender algo, né? O que vai gerenciar esse tipo de questão é se você realmente conseguir produzir dentro desses conselhos, dentro da coletividade, porque é essa coletividade que também faz o mercado, né? Seria só um direcionamento, porque o que ocorre da moeda, ela demonstra a escassez de determinadas coisas, inclusive da própria moeda. E essa escassez também pode ser construída. A escassez de água, por exemplo, é construída. A gente tinha água em tudo quanto é lugar, de repente poluíram todos os rios, agora tem que pagar para beber. Entendeu? Então, você acredita que a propriedade seria roubo, na sua opinião? Você até falou a respeito disso, mas se quiser... Esse é o tema de um livro, de um texto do Proudhon, onde ele se diz anarquista pela primeira vez, né? A propriedade é um roubo porque ela é regulamentada pelo Estado. Não existe propriedade sem Estado. É o Estado que garante que alguns tenham, outros não. Ela começa com o cerceamento, até o Raio está falando aí, da acumulação primitiva de capital nos Estados. Os Estados surgem e falam, isso aqui é propriedade, isso não é. Com seus teóricos e seus defensores. Então, foi assim que começaram as propriedades. Então, já que a propriedade privada seria segurada pelo Estado, então, logicamente, consequentemente, então, o imposto também seria roubo na visão dos anarquistas. Sim, claro, sem dúvida. Sim, porque o recurso não fica com a população. Mas esse é um debate também gigante, porque, porque por exemplo, anarquistas como os zapatistas, em Chiapas, eles têm as cidades coletivas deles, e se organizam ali. Quando o governo mexicano vai para lá, eles cobram do governo mexicano a passagem. Porque eles estão cobrando do ladrão, digamos assim, de volta um imposto. Mas não é um imposto, é uma taxa para eles entrarem e usar os espaços. Entende? Todo o Estado é, digamos, ilegítimo, vai usar essa expressão, ela é um pouco... complicada, mas eu vou usar para simplificar. Ele é ilegítimo na visão anarquista, como um todo, todas as atividades dele. Porque o imposto, na verdade, existe para garantir essas propriedades privadas, garantir que a polícia cuide dessa propriedade, que quem tem mais recurso, toda a administração do Estado é para garantir as propriedades, tanto dos que são os mais ricos patrões, quanto das igrejas estabelecidas, das religiões estabelecidas. E para que a moral desse seja imposta ao resto da população, à força, né? Toda a moralidade que a gente tem hoje, dominante na sociedade, é moral da classe dominante. Isso foi imposto a nós por vários anos, por várias gerações. Só que quando a gente nasce, a gente tem a impressão que não. A gente tem a impressão que isso vem do além, né? Para nós, pelo menos os anarquistas mais materialistas, não só para os anarquistas, mas para todos os materialistas, a moral, ela vem da necessidade real, de uma visão bem aristotélica mesmo, né? Ao contrário da visão platônica, né? Que vem do além e tudo mais. Vem dos deuses, surge Deus. Os 9 reinos, ele fez uma pergunta bem interessante e queria que você respondesse. Você acha que seria bom socialistas libertários e anarcocapitalistas se juntarem para diminuir a mentalidade do apoio estatal? Então, eu acho que tem locais em que talvez os anarcocapitalistas pudessem estar atuando, mas eu não os vejo, né? Que, por exemplo, em 2013, quando teve uma revolta popular contra o aumento da tarifa, que discutiu inclusive o subsídio usado para as empresas de ônibus e o monopólio das empresas de ônibus, os anarcocapitalistas falaram que a polícia tinha que matar todos os anarcocomunistas, né? Fazer discursos. Tem um famoso que você entrevistou essa semana, inclusive, que falou disso, né? Que tinha que matar esse tipo de gente, estava agredindo o vidro, porque a vidraça é muito importante que o cara morra, não pegue o ônibus, mas a vidraça tem que ser preservada. Quer dizer, eu tiro o oxigênio da sua sala e você morre, né? Ele usou até essa expressão. Isso aconteceu em 2013. Eu obrigo você a usar só um tipo de transporte, olha só, uma coisa super estatal, super debate, super liberal, não chega nem a ser anarcocapital qualquer coisa, e houve um aumento de tarifa e tem subsídio estatal. É bom colocar que essas empresas todas de ônibus e tem subsídio do Estado. Então tinha uma discussão muito clara, mas os anarcocapitalistas parece que gostam de defender rei, gostam de defender monarquia, gostam de defender a monarquia da Suécia, o povo vizinho dele que morra, porque não mora lá no bairro dos Jardins, né, em São Paulo, então que se dane. Meu amigo é o Dória, eu falo que eu vou matar o Dória amanhã, mas quando o Dória cola em mim e chora, eu vou lá e afino. Então acaba não acontecendo por isso, porque anarcocapitalistas normalmente, especialmente os da internet, gostam de pagiar político rico.
já o Hélio Beltrão, que viveu a vida toda às custas do Estado. Então a gente critica o corporativismo, não chama de capitalismo, chama de corporativismo, e amo todos os corporativistas, então fica difícil. É por isso que acabam não acontecendo essas práticas na realidade. Porque quando a gente vai para o mundo real, os únicos que estão enfrentando os governos, infelizmente ou felizmente, são os anarquistas socialistas. Em 2013, eu fico escutando um monte de ANCAP que votou no Bolsonaro falar que ninguém fez nada contra o PT. Eu falei, quem que estava gritando não vai ter Copa? Eram os aecistas? E todos esses anarcocapitalistas hoje eram aecistas na época, eu estava no Aécio, que hoje é aliado do Bolsonaro, diga-se de passagem, vou lembrar. Então, no mundo prático, real, até poderia ver, se eles fossem coerentes, se a maior parte dos anarcocapitalistas fossem coerentes, eles estavam no MPL, não no MBL, o mimetismo político, que copiou o outro com a ajuda de certos ANCAPs aí, né? Então, assim, se houvesse coerência entre os ANCAPs, com certeza haveria essa aliança, mas não há coerência. Né? Hoje o cara tá falando que tem que matar todos os políticos que são bandidos, amanhã ele tá lá abraçando o cara. Aí é difícil, né? E aprofundando mais ainda essa pergunta, queria que você respondesse se, quando houvesse o fim do Estado, se haveria essas duas sociedades e se haveria conflito se existir essas duas sociedades, tanto o ancapistão e a sociedade anarquista. Eu não sei se dá para ter hora capistão, porque assim, eu falo porque eu não vejo nenhum modelo de alguém tentar. Se alguém tentar, eu consigo debater, mas o que eu vejo do capitalismo atual, que é o corporativismo, vou usar esse termo para facilitar o diálogo, o que eu vejo do corporativismo é que ele vai invadir essas terras, certo? Ele vai falar assim, aqui não é o suficiente, porque eu quero mais gente trabalhando para mim, para eu pagar o mínimo possível para eu poder produzir mais, né? E aí, ele vai deixar aquela terra onde o pessoal está vivendo cooperativamente sobreviver, ou ele vai querer aquele rio para ele lá, para escoar mais indústria, para ele lucrar? Eu acho que quem vai acabar entrando para agredir essas terras, como já entrou no passado nas aldeias indígenas que eram coletivas, é o capitalismo, porque ele já fez isso antes. Então a gente estuda a história não porque é fã de museu, a gente estuda a história para entender como vai ser o futuro. Então a gente vê que os estados todos mantiveram o corporativismo, e eu acredito que eles criariam só uma sociedade pós-feudal se existisse, né? Mas então, caso exista... Você tem um modelo próximo do anarcapitalismo? Então, um lugar? Então, vamos supor caso não exista. Caso exista, você acredita que as duas sociedades iam viver harmonicamente ou iam entrar em conflito? Eu acredito que os anarcapitalistas iniciariam o conflito por recursos, apesar de dizer que não, entendeu? Porque dependendo da sociedade anarcapitalista desse tipo, caso existisse, por exemplo, vamos supor, citou o Cogos aí também, né? O Rafael Haid, a comunidade do Rafael Haid ia ser um grupo de utilitaristas radicais. Calma aí, depois eu respondo. Tá. O Rafael Haid ia ser um grupo de utilitaristas radicais, né, que iria a todo custo fazer com que o mercado lucrasse, porque Deus não existe para o Rafael Haid. Já lá na cerca depois, no reino da família Cogos, onde as indústrias cosméticas mandam para toda a parte cosmética, está todo mundo trabalhando lá mascarado nas indústrias e tal, não sei o quê, todo mundo teria que ir para a missa de manhã cedo. Eles mesmos iam se matar. Entendeu? Já começa por aí, porque o outro não está convertido, aí o outro cara falando, não, mas eu quero comprar daqui, mas para comprar, eles já iam se debater disso, entendeu? E eles precisam expandir mercados, caso existam. Eu não vejo como que o capitalismo ou o corporativismo, eu não vejo como o anarcapitalismo não seria corporativista. Esse é o ponto. Como o anarcapitalismo não seria corporativista? Esse é o meu ponto que eu não consigo ver. Entendeu? Como que você deixa deixa o mercado acontecer sem que ninguém vai fazer um acordo para monopolizá-lo? Eu não sei, eu não vejo isso em nenhum lugar. Né? Então você tem uma visão mais... Por exemplo, o Bitcoin que eles estão citando aqui, Josias, o Bitcoin derruba tudo que eu falei. Não derruba, porque o Bitcoin é monopolizado. Que moeda hoje supera o Bitcoin? Tem mais 20 moedas, mas ele está centralizando nele. Indústria de carro no Brasil, mesma coisa. Citar coisas que aconteceram, a gente tinha a Ford e a Volks, eram as únicas que tinha no Brasil, com o apoio da ditadura militar. Era corporativismo puro. Surgiu uma indústria nacional lá. A indústria nacional que criou a Gurgel. As duas se juntaram e derrubaram a Gurgel, com o apoio do governo, certo? Eles chegaram na Gurgel, pegaram o meio de produção das duas alas e falou assim, se vocês, vendedores de matéria-prima, vender para a Gurgel, a gente não compra de vocês. Duas empresas enormes. Eu vou falar, não, vendo para vocês, a Gurgel que se dane. Chegou nos vendedores de veículo, fez a mesma coisa.
Isso para dentro, aí que tá, isso é lobby, isso tudo o anarcocapitalismo critica. Mas por que não aconteceu nada? Porque tinha uma pressão gigante de outros estados. Como numa sociedade anarcocapitalista isso poderia ser refutado, entendeu? E a gente ia criar espaço, ia criar carro em toda a esquina? Se for o caso, até pode ser, mas até por enquanto não vejo referências, entendeu? Então você acredita que você propriamente tem uma visão mais pragmática e mais materialista, digamos assim? Não, eu acho que o anarquismo ele é materialista na maioria das suas correntes, tá? Mas muitas correntes foram idealistas. Por exemplo, a gente tem o Leon Tolstói, ele junta o cristianismo. Eu mesmo tinha muito disso quando eu, assim, adolescente, que eu vi o cristianismo, eu via ele junto o cristianismo com o anarquismo. Por quê? Porque Jesus divide os bens com os discípulos, ele lava os pés dos discípulos, não tem hierarquia. Mesmo ele sendo lá o Deus Todo-Poderoso lá, não tem hierarquia entre eles. Então ele via como um anarquista. Nesse campo, eu vejo que tem idealistas, digamos assim, que é como o Bakunin chamava, espiritualistas, e tem materialistas. Eu caminho por um campo materialista. Eu acho que tudo está dentro do campo da prática real, né? Não tem muita coisa que foge desse aspecto. Mesmo as pessoas tendo religião e fé no além, a gente está discutindo uma questão material do mundo, né, prático, quando a gente fala sobre política. Se a gente tem uma fé que influencia a política, nada mais normal, porque as minhas convicções elas vão se mesclar a todas as minhas convicções. Mas eu não diria que todo o anarquismo é materialista. É meu caso em específico, né? Eu sigo correntes mais materialistas. Mas tem anarquistas que defendem a religião como base para o anarquismo. E quanto ao empirismo, você é mais empirista ou acredita mais na razão pura? Eu tenho um livro bom do Kant sobre isso, Crítica da Razão Pura. Não, realmente eu vejo que a razão ela é fundamental, mas ela também, como sempre, para mim tudo tem uma relação temporal, né? Eu bebo muito da fonte do Hegel ali também, como Marx e Bakunin bebiam. Mas assim, o Hegel tem um campo espiritualista, eu vejo por o lado da matéria. A gente tem contradições no mundo material, e essas contradições me levam a usar a razão também, e as experiências empíricas. Mas os sentimentos e a razão pura não existem na prática, né? O Kant já fala disso bem, e aí os outros autores vão pensar disso mais profundamente. O próprio Marx, com a praxis do Marx, que vai preceder a praxeologia de Mises, a praxis do Marx ela tem uma relação muito ligada a isso que já estava na filosofia grega. Quase tudo que a gente tem no Ocidente é filosofia grega, né? O pessoal achava os gregos maravilhosos e tudo que a gente estuda é baseado nisso. E a praxis ela já via que tudo que a gente nós produzimos, ela vai ficar na materialidade, né? Então, isso fica na materialidade, e o grego tinha duas coisas diferentes. Por um lado mais empirista, digamos assim, ele tinha a praxis. E por um lado mais racionalista, ele tinha a poiesis, que é, por exemplo, o que a gente fazia assim de falar, de correr, ele via com aquilo como uma coisa poética que desapareceria racionalmente, né? Não ia ficar no sensível para sempre. E o Marx junta os dois, eu acho que é um mérito grande. E isso o Mises pega depois que eu vou falar de praxeologia também. Só que, ao meu ver, a praxeologia é uma mistura de Marx, dessa fala do Marx, com o utilitarismo lá do século XVII, né? Eu vejo como um campo disso. Então eu vejo que não dá para você distinguir um do outro. O problema é que os filósofos tem um autor muito bom, um francês, que é o Luc Ferry, que ele fala que o problema que a filosofia tem em muitos momentos é de dividir a razão da sensação e defender uma das duas. Então sempre a razão e a sensação os filósofos colocam em oposição e defendem uma das duas. Inclusive Nietzsche faz isso, apesar dele querer criticar, até o Nietzsche faz isso quando ele coloca o apolíneo e o dionisíaco. Aí ele faz essa definição muito bem, mas depois ele apoia o dionisíaco, né? Quer dizer, ele ignora o apolíneo, ele ignora a razão. Então na prática a gente não consegue fazer isso. No mundo que a gente está, a gente usa os dois ao mesmo tempo, né? O Nicolas Seita fez outra pergunta aqui. Pergunta o que ele acha dos principais economistas austríacos. Tem várias coisas que eu acho legal, de verdade mesmo. Eu acho que o Mises tem uma contribuição interessante ao pensamento do Marx, mas tem coisas que para mim são muito distantes, né?
Eu acho que, por exemplo, eu acho que o Mises, ele escreve para bater no Marx, assim, para sacutear o Marx lá, bater mesmo, quer bater. Só que ele cria uma discussão que, ao meu ver, complementa em grande parte do debate do Marx com relação aos recursos, né? E eu acho que esse é um dos problemas maiores. Essas brigas são os problemas maiores. Bubavec, eu acho que é adotar... Para mim, a escola austríaca começa a romper consigo mesmo. O Bubavec já acho terrível, de verdade, porque eu acho que ele começa a fazer uma discussão que não está no Mises, é meio que assim, você é de nós aí, vamos junto. E o que ele fala, que ele diz que ele refuta a mais-valia, está no primeiro capítulo do primeiro livro do Capital. Então, assim, que é a teoria de guardar os recursos e tal. Isso Marx explica lá no primeiro, que tem a acumulação primitiva de capital. Então, quer dizer, ele acha que ele refutou um negócio que está nas primeiras páginas do livro do Marx. Quer dizer, ele não leu nada. E aí o exemplo empírico, racional e científico do Bubavec é o Robinson Crusoe numa ilha. Né? Aí eu fui debater com o cara do livro Não Senhor Comuna, esse debate ainda está na internet aí. O Evandro Sinotti, aí eu perguntei, o Sinotti, e aí, por que refutou a mais-valia? E ele não tinha lido nem o Bubavec, aí era terrível. Aí eu falei, eu tinha lido, fiquei esperando ele falar, eu falei, não é isso que está escrito. O exemplo científico do Bubavec é o Robinson Crusoe na ilha. Né? E o Robinson Crusoe não existiu, primeiro ponto. Segundo, se tivesse existido, ele já tem influências da cultura inglesa. No próprio livro ele salva a Bíblia, mas não salva o barco, né? Ele tenta salvar a Bíblia e não o barco, que poderia tirar ele da ilha. Ele faz uma série de coisas que são influências da história dele. Então, mesmo que o Robinson Crusoe tivesse existido, ele já é produto da sociedade inglesa, para bem ou para mal, entendeu? Não é uma crítica, nada. Ele é um fato histórico que contraria a teoria austríaca, inclusive, do próprio Mises. Então, de todos, para mim, o Mises ele faz um trabalho melhor, né? Mas o meu distanciamento vem do apoio do Mises, o fascismo é um mal menor que o comunismo, umas coisas assim que eu acho meio complicada, né? A época dele era complicada também. Eu ia exatamente fazer uma pergunta sobre a respeito da mais-valia. Qual a sua opinião sobre a mais-valia? E que foi, inclusive, um tema no debate que você teve com o Pedro Henrique, você lembra? Sim. E eu queria saber o que você achou da performance dele no debate que vocês tinham, porque ele tinha uma visão mais utilitarista. Eu queria saber um pouco e compartilhar um pouco sua visão. O Pedro Henrique ele tinha a ideia mais que o mercado ele é uma forma mais hábil de produzir recursos. Tem certa verdade nisso, mas a questão da mais-valia em si ela tem relação direta com o monopólio dos meios de produção. Então, cada vez mais, uma cúpula... começa com a herança, entendeu? Começa lá atrás. Porque dá a impressão que todo mundo hoje, que é a primeira página também do livro do Capital, né? A mais-valia, primeiro, ela não começa em Marx, ela começa em Proudhon. Né? Ontem eu tive um debate com um amigo meu aí, stalinista pra caramba, a gente é amigo há muito tempo, mas a gente quebra o pau direto. E ele falou, eu não vejo Proudhon escrevendo Capital. Eu falei, mas Proudhon falou disso aqui, antes do Marx, né? E o Proudhon fala do erro de conta, ele chama mais-valia, é a mesma coisa que ele chama de erro de conta. Você pega o texto, é a mesma descrição. O trabalhador não consegue receber um valor que possa fazer com que ele consiga competir no mercado, criar sua própria empresa, porque o cara fica com a maior parte, com a ajuda do Estado e tudo mais. Então, toda essa relação da mais-valia, ela tem a ver com a herança, porque, na verdade, o valor fica maior para aquele setor que está monopolizado e ele vai se ampliando cada vez mais, até um nível que ele vai mudar para outro lugar. E ele vai criando com o governo meios para não competirem nem dentro do capital. Então o que eu estou falando, os liberais e o anarcapitalismo não está errado em falar da competição ser injusta, porque é isso que é o capital. Mas vocês não chamam isso de capitalismo, mas é assim que o mundo é. Né? A gente critica, quando a crítica foi criada com o termo capitalismo, era para falar disso, de que há uma mais-valia, de que há um Estado que protege quem tem, para quem tem ter mais ainda, né? Que é o que vocês estão criticando também. Então, o que eu falei, há lugares reais que pode haver um debate sincero. Se o debate for sincero, sim. Agora não adianta eu esbravejar com alguém, né, depois eu fujo. Tem locais, sim, sinceros sobre isso. A exploração do trabalho para o Proudhon é um pouco diferente, porque ele acha que algumas pessoas poderiam ser assalariadas. O Bakunin já nem isso, né? O Bakunin já acha que tem que dividir mesmo, né? E o que você pensa em relação a alguns filósofos que são antimaterialistas, como por exemplo o Spinoza e qualquer outro,
o Santo Tomás de Aquino também. Qual que é a sua visão? O Santo Tomás de Aquino não é nem tão antimaterialista quanto o Spinoza. O Spinoza, ele tem o campo do panteísmo, me influenciou muito, na verdade, na universidade, porque eu era muito fã ainda sou bastante admirador de um filósofo que foi um cristão e um espiritualista, que era o Giordano Bruno, que defendia a liberdade filosófica, absolutamente, assim. Giordano Bruno, eu visitei lá onde ele foi queimado, lá no centro lá de Roma. Ele defendia que ele era um panteísta, que inspirou Spinoza também, e grande parte da ideia ética que eles trazem eu acho muito importante, porque eles trazem a ideia de liberdade de pensamento. O Santo Tomás de Aquino, ele é menos espiritualista, por exemplo, que Santo Agostinho. Se você pega a linha do Santo Agostinho de pensamento e Santo Tomás de Aquino, a importância do Santo Tomás de Aquino para as correntes materialistas é fundamental, né? E as relações de Spinoza, elas criam um contraponto muito importante com o pensamento hegeliano também, porque o Hegel ele cria uma linearidade da história ali, que o Spinoza faz um contraponto importante. Eu creio que o que eu me afasto justamente nesse campo ultra extradimensional, mas o próprio Santo Tomás de Aquino não é tão, como eu disse, tão espiritualista assim. O que eu vejo é que todas essas crenças, elas têm um limite do seu tempo. Não diria o Spinoza, mas, por exemplo, o próprio Giordano Bruno, ele é queimado por falar que a Terra ela não é o centro do universo, e nem mesmo o Sol, que até Copérnico estava errado, pelos cálculos que ele fez. Mas o Giordano Bruno, em 1600, não sabia o que era gravidade, por exemplo. Então, para ele, as estrelas e os sóis estavam girando porque elas tinham espíritos que os animavam, porque eram seres vivos. Então, porque ele não tinha a menor noção de gravidade, de que esses astros estavam influenciando a gravidade um sobre o outro e outros sobre outros, por isso que acabavam criando essas rotações, né? Um puxa daqui, outro puxa de lá, eu tento contornar para sair da gravidade de outros corpos e vou fazendo o que acontece no universo. Ele não tinha essa noção. Tanto que a gente estuda até isso no colegial Kepler, né? A fórmula de Kepler que faz aquela elipse, assim, também não tinha essa noção. Ele tentava colocar os objetos para ver se eles flutuavam entre si para fazer a elipse que ele calculou no céu. Então, isso... A gente atribui espiritualidade, muitas vezes, àquilo que a gente não sabe o que é. Quando a gente vê algo se movendo que a gente não entende, a gente espiritualiza, né? Eu creio que um dos campos que eu vejo na espiritualidade como um todo, não só nesses autores, mas em todos os idealistas, é isso. Um exemplo que a gente tem é a própria família. Ela foi imposta a nós materialmente. Todas as outras relações que não fossem monogâmicas e heterossexuais eram vistas com certa naturalidade em outras culturas, e até hoje é. Mas a lei impôs que tem que ser a família católica, né? A família que a Igreja Católica colocou. E depois que a lei impôs a força, né, com o Estado, através da violência, impôs um modelo de família, ele falou que é uma moral absoluta, mas ele impôs a força. Tanto é que até hoje está lá na lei o tipo de casamento, se você fugir dele, você vai para cadeia. Né? Então o Estado força o tipo de casamento. Sim, bigamia é crime. Casar com duas pessoas, você vai pra cadeia, ponto. E o casamento entre um homem e uma mulher. Casou 2 homens e 2 mulheres, vai pra cadeia. O tribunal lá permitiu o relacionamento estável, tal. Tem certas exceções, mas está lá ainda até hoje, imposto pelo Estado, que a moral é cristã. Então, se o cristianismo e o espiritualismo fosse tão verdadeiro, ele não precisava de tanto apoio materialista de violência, certo? Eu não preciso fazer fronteira contra o Islã, se o cristianismo é verdadeiro. Os islãs chegam aqui e vão cair de joelhos, igual caíram de joelho lá, passaram o Inter, né? Veio o exército, chorou, passaram o Inter, não, essa é uma mulher de Deus. Ia acontecer isso. Não acontece por quê? Né? Não estou nem questionando, eu respeito as crenças de todos, eu gostaria que as crenças respeitassem a todos, mas isso não acontece, entende? Verdade. A gente vê, né, eu deixar isso bem claro, eu falo isso pela questão de que eu vejo que os espiritualistas têm uma consideração com a metafísica na totalidade de suas vidas. E podem trazer isso para a política e vão fazer isso mesmo que não queiram, e ok, isso é super normal. Mas eu vejo que o materialismo é a forma como a gente consegue colocar todo mundo para discutir o mesmo assunto. Se eu vou discutir transporte de ônibus, e a distância que eu tenho para ir trabalhar de lá aqui, é material. Então, o pragmatismo, eu diria que está nesse campo, entendeu? Não só o pragmatismo, mas também o campo ético, moral, que é muito aristotélico. Eu gosto muito do Aristóteles nesse ponto, tá? E eu acho que é meio importante por isso. E sobre esse ponto da ética, qual que você acredita que tem a dedução correta? A aristotélica, ao imperativo categórico do Kant, ou a ética utilitarista, já que você não acredita que a ética libertária aqui está correta?
Qual dessas três, então, estariam corretas, então? Eu acho que as três têm partes de verdades, porque, assim, o Kant, ele tem uns imperativos categóricos, ele tem lá os juízos analíticos e ele tem várias categorias onde ele quer adequar os pensamentos, né? Vários, assim, uma lista. E eu brinco que a lista é infinita, porque ele cria categorias a priori, mas daqui a pouco você para pensar, você pode criar uma outra categoria de um outro objeto também. E ele tem o juízo analítico lá para julgar tudo que ele não enquadra nas categorias a priori. Então... Tipo, por que não usa só aquele lá, né? Que é o último juízo que está fora da tabelinha? Porque são tão infinitas as categorias a priori, na minha opinião, porque você começa a criar novas caixinhas, né? Para criar novas análises. Então, eu acho que é muito interessante essa visão dele. Mas isso também não exclui Aristóteles, porque o Aristóteles fala que justamente mediante os meus sentidos, que vão me trazer informação, que eu vou criar essas categorias, né? Porque o Kant está tentando achar isso de forma antropológica. Ele tenta achar isso no cérebro humano. Isso não está só no cérebro humano. Isso está no sentido que o cérebro humano dá para a realidade. Você citou mais um, desculpa, agora não lembrei. É o Kant, o Aristóteles e o... Aristotélica e é utilitarista, né? O utilitarismo dos... E eu acho que o utilitarismo ele tem algumas limitações, especialmente quando ele vai cair em alguns autores, né, como Malthus. Eu acho que tem umas falhas ali, porque aí ela começa a ficar muito cínica, né? Então, assim, então o cara tá morrendo lá de fome, tem que morrer porque o recurso é escasso mesmo, a farinha é pouca, meu pirão primeiro, né? Um negócio meio... Isso daí eu acho que já não cai muito no campo do que eu penso. Mas eu creio que tudo que a gente faz é para tentar viver melhor no mundo, né? Individualmente mesmo, assim, isso é o fator. E isso criou os modos de produção. E, ao meu ver, é daí que nascem os movimentos sociais. É por isso que eu vejo que o anarquismo é uma opção. Eu acho que a relação da gente criar recursos para toda a sociedade gerir é a única solução que a gente tem. Então a gente vai cair em guerras para sempre, né? Em guerras eternas. Não estou dizendo que o anarquismo seria uma perfeição plena, mas você tem que criar um modelo em que as pessoas se respeitem como iguais, né? Senão, iguais dentro do campo de vista jurídico, moral e cultural. Então, Glaucio, qual a sua opinião sobre o Iluminismo e a Revolução Francesa? Então, o Iluminismo ele é o avanço das forças do capitalismo, tá? Então o capitalismo começa a se expandir e o modelo feudal não consegue suportar mais vários valores que estão surgindo ali. Existe muito exagero do iluminismo com relação à Idade Média, porque também é um antagonismo muito forte. Peraí, passou uma moto gigante. Também porque é um antagonismo muito forte. Então, assim, ele cria, tanto que ele cria o termo, quem cria o termo Idade das Trevas é o Iluminismo, né? Justamente para contrapor, nós somos a luz, eles são as trevas, que dizem que são a luz. Então, eu vejo que e a influência é fundamental para poder o capitalismo se formar, tá? Todos os socialistas louvam a expansão do capitalismo para poder depois virar o socialismo, todos. Proudhon, Marx, Bakunin, todo mundo fala, olha, ali começa a luta contra a tirania, começa a luta contra o Estado, né? O Estado ali, o iluminismo ele luta contra o Estado que está inchado com as classes nobres, então a nobreza, por isso eu acho absurdo o pessoal falar de, não, mas se a gente voltar para a monarquia vai ser lindo, porque vai ter custo menor, mas não foi por isso que surgiu o liberalismo? Eu não entendo onde que o pessoal começa a discutir. Estava lá os monarcas e os nobres não produzindo, eles não estavam no mercado, eles estavam inchando o Estado e surgiu o liberalismo para isso. Falou, você está gastando demais. Então foi um processo histórico naquele momento para lutar contra isso, porque haviam cargas tributárias altas. Todo o discurso que o liberal carrega até hoje nasce naquele momento, porque há uma necessidade histórica, material, de interesse dos comerciantes da burguesia, né, que vinham dos burgos, por isso tem esse nome, se expandirem comercialmente pelo mundo. Aí eles criam os Estados-nações justamente para diminuir os impostos, as taxas tributárias, para criar a própria ideia nacional, vem muito disso. Né? Então tem coisas que a ciência vem com eles, eu acho ela fundamental, né? Vem como uma necessidade, sem ela a gente estaria num processo bem complicado, porque mesmo a igreja tendo avançado em alguns pontos científicos, ela retroagiu em muitos outros. Por exemplo, ela proibiu o uso dos números hindus que os árabes trouxeram. Imagina a gente sem matemática, não ia ter nem por ábaco a gente ia se comunicar agora, né? Enfim, então eu acho que o iluminismo ele é fundamental para esse avanço das forças produtivas. Sem ele a gente não estaria aqui. E a Revolução Francesa, já falou a respeito também? A Revolução Francesa, eu acho que as duas coisas estão interligadas. A Revolução Francesa, ela é o ápice disso, porque os iluministas, ele não falei a respeito, né?
o que acontece? Essas forças que dependem de manter o Estado paralisado e feudal, o feudalismo tinha uma necessidade para aquele tipo de guardas, né, de aquele tipo de exército, e esse tipo de exército vai se desmanchando. A burguesia precisa de um tipo de exército nacional. Isso facilita para não ter mercenários, para diminuir o custo. É justamente o contrário, por isso que eu falo para os ANCAPs, é para diminuir os custos naquele momento que fica melhor você criar um Estado nacional que mercenários, por dois motivos. Primeiro, para diminuir os gastos, ou seja, eu cobro uma taxa de impostos de todos aqueles burgueses, eles se organizam e pagam para o Estado para resolver isso, então eu não compro um segurança privado. Isso aconteceu, tá vendo? Eu não estou falando nada ideal, isso foi o fato que foi o que a burguesia lá falou, não fui eu, tá? Então eles se juntaram e falaram assim, a gente vai criar um Estado nacional, a partir desse Estado nacional a gente paga menos para não ter segurança nosso, porque esse mercenário, se o outro cara pagar mais, ele já não vai mais me proteger, vai proteger o outro. Isso foi tudo pensado lá. Maquiavel fala disso, tá? Tipo, não sou eu vou repetir, tá? Então eles falam disso, ele fala, cria o Estado Nacional, através do Estado Nacional a gente vai conseguir fortalecer. Por isso que não dá para ser rei, porque o rei vai querer viver para sempre nas custas do Estado. Então tudo que foi organizado na Revolução Francesa foi por interesse do avanço do capitalismo. Tá? Do capitalismo, inclusive, que vocês defendem. Tá? O capitalismo que vocês defendem ele é fundamental para surgir com esse Estado Nacional. Ele utiliza isso para eliminar barreiras que eram criadas pelo feudo. Porque o feudo tinha cada um sua lei, sua regra privada, e quando eu tinha que passar lá, as taxas mudavam, os valores mudavam, a moeda mudava. Então foi interessante para facilitar as trocas, estatizar. Isso foi o interesse da própria burguesia em ascensão. Ou seja, ou vocês poderiam chamar dos próprios corporativistas em ascensão. Glaucio, quais exemplos você tem do anarquismo e através de qual forma você gostaria que ela fosse implementada? Através de uma luta armada, no caso? Não, eu gostaria que fosse igual o PSOL quer, através de ciranda, mas o problema é que o mundo real impede, né? Como o Gandhi queria fazer. Sério, pô, ia ser muito louco. Imagina todo mundo senta e fala assim, gente, agora a gente vamos votar para que todo mundo tenha o mesmo direito. Todo mundo é rei aqui, todo mundo é monarca. Todo mundo aqui é príncipe e também não é. Pô, ia ser bem legal. Mas não então dá, você acredita que o PSOL tem uma visão gradualista, digamos assim, igual a gente tem aqui dos liberais, desse lado mais à direita? Qual que seria a visão mais à esquerda? Eu brinco. Não, mas tem gente do PSOL que defende o fim do Estado, do capital e tal, né? Dá uma salva aqui pra galera que eu tô falando com você. Sim, defende, só que aí o que acontece? Às vezes as pessoas são muito esperançosas, né? Só que entende, infelizmente vão haver conflitos porque é um conflito de interesse de classe. E tipo assim, não é porque querem incitar a guerra de classes, é porque o empregado ele quer receber mais e trabalhar menos, e o patrão quer pagar menos e receber mais. Se possível, o patrão quer acordar de manhã, apertar um botão na máquina dele, no seu celular, ligar todo o maquinário industrial, e esse maquinário, inclusive, ter carros autônomos que vão vender em cada porta, se possível. Pra ele não gastar com nada. Esse é uma lógica utilitarista. É isso que acontece no mundo, né? Então isso vai gerar conflito, porque o cara tá querendo receber e o outro tá querendo... Isso gera conflito, não é porque... E esse é importante a gente colocar, não é uma discussão moral, para bem ou para mal, tá? Quando eu falo que não é uma discussão moral, é para bem ou para mal, porque o Alexandre de Porto usou isso para não debater marxismo, né? Tem uma discussão moral, eu só discuto moral, eu vou embora, aí não dá, né? Aí é covardia demais. Então, né? Então, assim, eu acredito que vai acabar acontecendo conflitos. Eu vejo o que aconteceu em Chiapas, tá? Onde os anarquistas estão ocupando lugares. A Cristiania fez uma coisa super pacífica. Eles pegaram a cidade e falaram, nossa, tá? O povo vai gerenciar a cidade. Eles estão lá desde a década de 60, perto de Copenhague ali. Eu falei, agora os anarquistas gerenciam a cidade, aqui é o povo que gerencia, tal, não sei o quê. Pô, o exército foi pra cima com tudo, entendeu? Eles conseguiram se salvar ali de umas formas muito bizarras. Mas eu acredito que a tentativa seria, o melhor seria que todo mundo começasse a cooperar ao ponto de a gente conseguir distribuir riquezas para todos. Esse seria o sonho, mas eu acredito que vão haver conflitos, né? Como está tendo em Rojava, no Kurdistão sírio, que os anarquistas estão lá andando de tanque. Tem quem sonha em andar de tanque, é só ir para Rojava. Quero andar de tanque, porra. Só ir para lá. Os anarquistas lá estão andando de tanque, né? Então estão em guerra, conflito armado contra tanto o Estado sírio, né? E aí tem uns grupos que querem tomar a Síria por outros motivos, tentam apoiar esses anarquistas, né? O Durutti falava disso na Guerra Civil Espanhola. Pode ser que o imperialismo tente usar o anarquismo, e já usou em muitos momentos, inclusive aqui no Brasil, para usar algum governo que lhe convém.
Mas o objetivo dos anarquistas é sincero. A ideia é realmente que o povo tenha acesso ao poder, né? Vamos dizer assim. Eu estou simplificando, porque só de eu falar isso, muito anarquista vai falar, não, a gente não quer o poder, a gente quer acabar com ele. Mas eu acho que é compreensível quando eu falo isso. Seria o autogoverno. Uhum. Agora eu vou fazer uma dinâmica aqui com você. Eu vou listar alguns autores e eu queria que você desse alguma opinião sobre eles, ok? Tudo bem. Primeiro é o Karl Marx. Qual que é a sua opinião sobre ele? Tá. Eu acho que Marx, ele realmente acreditava no que ele estava propondo. Ele faz um trabalho extenso, teórico, muito extenso, muito rico. Ele dedica a vida a debater de tudo que você imaginar na época dele. Isso é uma coisa que eu acho interessante, importante, mas eu creio que ele poderia ter ouvido melhor Bakunin. Eu acho que aquela ruptura com ele se torna extremamente ácida entre os dois. Os debates são... você lê os textos, parece aquela briga da quinta série, que um xingou de cara de mamão, outro de feio, assim, é bem Bakunin e Marx. E eu acho que tem uma contribuição importante, né? Eu acho que tem uma contribuição importante para isso. Só que eu acredito que o que era mais arriscado é a questão do partido, né? Centralizado. Você substituir e fazer o partido usar uma estratégia de direita, como diria o Lenin, né? Eu acho que ela foge um pouco, né, da expectativa de esquerda, que é o povo poder opinar, ter opinião, força e tudo mais, né? Então eu acho que há uma contribuição importante em Karl Marx, especialmente no debate sobre Hegel, o debate sobre ética mesmo, o debate sobre todas as coisas que você acaba encontrando algum ponto da fala de Marx. Eu acho que é pouco lido, inclusive pelos marxistas. Eu acho que é um autor que podia ser mais lido, antes de alguém criticar ou fazer qualquer coisa. O segundo seria Engels. Engels, quer dizer. Tá. O Engels, ele ajuda a escrever o Capital, acho que financia o processo do Marx, eu acho que ele se solidariza com os trabalhadores, pela vida que levou, né? A gente vê mais, vejo isso mais, inclusive, do próprio Engels do que do próprio Marx. Eu acho que ele vê no Marx uma sabedoria ali e financia a sabedoria, digamos assim. Ele fala, esse cara aqui. Mas no final da vida ele mesmo tinha a tecelagem dele e acaba doando tudo isso e deixando para outras pessoas da família para se dedicar a continuar o Capital. Eu vejo que são duas pessoas que realmente acreditavam numa linha de defesa da classe operária, mas às vezes eu tenho minhas dúvidas com relação ao resultado, mesmo que eu acho que eles não teriam percebido pela questão da materialidade, pelo que eu leio mesmo e pelo que eu vi que foi a história deles, entendeu? Então eu acho que eles acreditavam que se eles aumentassem a teoria bastante mesmo, especialmente o Marx, mais que o Engels até, eles iriam dar para o proletário armas para lutar contra o capitalismo e o Estado, né? O Barba Dialética está me perguntando qual é a opinião minha sobre um Karl Marx. Ô Barba Dialética, como você não viu no título, o entrevistado da vez é Glaucio, então... Mas você vai fazer um vídeo disso. Se você quiser me entrevistar, mano, aí só me chama aí que qualquer hora você me entrevista, ok? Beleza, o Barba mano. Tem um canal lá. Depois eu chamo lá, você passa por lá. É legal, seria uma boa de fazer isso. Tranquilo, vamos prosseguir aqui. Mises. Como até falei um pouco antes, eu acho que o Mises ele tem, ele se esforça demais para bater no Marx, e aí eu acho que se ele não precisaria tanto. Eu acho que ele contribui para complementar muitas das ideias do Marx, apesar de que não era a ideia dele. Eu acho que ele tinha o objetivo só de destruir o Marx absolutamente, assim. E aí ele cria discussões, para mim, de todos da escola austríaca, o mais importante que eu vejo que é o Mises. Assim, ele realmente cria uma discussão onde vários pontos são muito legais de ver, assim. Apesar de que tem coisa, né, nazismo lá, você já sabe, aquilo ali é bem punk, né, ou anti-punk, eu diria. Então eu gosto da discussão que ele faz sobre o Soviet. Na verdade não é sobre o Soviet, ele fala sobre encerrar a questão do problema do cálculo econômico. É uma boa discussão, tem outros elementos que complementam ideias do Marx com relação à acumulação, à oferta e demanda, estoque, são coisas que eu vejo dessa forma. Mas o problema é que eu acho que essa militância foi muito forte, ao ponto de apoiar os nazistas. Só, né? Para continuar, você já viu as 6 lições de Mises, o livro dele? Vi por cima, assim, mas não cheguei a ler. Na introdução ele falava que ele era perseguido por nazistas, então como que ele ia defender o nazismo e ao mesmo tempo ser perseguido?
É que ele falava que no inconsciente nazista, no livro sobre liberalismo, na página 22, lá ele fala que no inconsciente nazista tem um elemento do liberalismo. Então, em algum momento, os nazistas se tornariam menos agressivos e mais brandos, né? Essas são a expressão que ele usa. Então, ele fala, lá no íntimo eles são ainda liberais, então eles vão diminuir essa força, assim, uma hora eles vão ser menos raivosos, né? Então, ele fazia assim, ele colocava como uma espécie de mal menor diante dos bolcheviques. Isso, não é tão simples assim, né? Tem tantos bolcheviques, tem Stalin, tem Trotsky, enfim, tem os que foram expulsos, tem Anton Pennycock, que ninguém conhece, por exemplo, foi expulso, que ele defendia os conselhos populares, a própria Rosa também defendia. Então, ser bolchevique não representa nada, especificamente. Tem um carro passando aqui, não sei se tá... Tranquilo, deixa eu passar. Mas prosseguindo aqui, Bakunin. Eu vejo que o Bakunin ele é um grande interlocutor entre Proudhon e Marx, e a teoria dele, ela, ao meu ver, dá um passo em avanço com relação ao Marx, com a análise da organização do proletariado, mas ele é muito pouco lembrado porque ele escreve muito menos que Marx, escreve de forma desorganizada, por conta da militância, né? Ele fazia de pouco, estava sempre nas barricadas, ele estava sempre com os trabalhadores lutando contra o Estado, pegando em armas mesmo contra o Estado. Então o trabalho dele, inclusive ele traduz o livro Capital para o russo, né? Então praticamente a União Soviética é responsável por ele. Ele praticamente é um profeta, né? A gente brinca que ele adivinha muita coisa. Ele falava que a luz do proletariado sairia da Rússia, mas ele não sabia que seria daquele jeito. Mas ele falava, eu acho que a crítica que ele faz ao Marx é a mais contundente que eu já vi de todos os autores. Proudhon. O Proudhon, ele é um fruto da época dele. Eu acho que ele é a grande transição, assim, do socialismo do século XIX. Eu acho que ele é fruto... Os outros anarquistas vão consolidar organizações graças ao Proudhon. Como o Bakunin mesmo dizia, ele é o professor de todos nós, né? Ele falava. Então eu acho que ele faz o primeiro questionamento ao Estado e assume assim, não, realmente eu sou anarquista, eu não concordo com a hierarquia, não concordo com o Estado, não sou um republicano, não sou um monarquista, eu não estou aqui para deixar o povo sendo parasitado por mais ninguém, né? Então acho que é fundamental para o Marx, para o Bakunin, para os anarcocapitalistas, para tudo que quer questionar a autoridade. O Barba Dialética, fechou então, mas aqui, se tiver com muita urgência, eu chamo um cara, outro integrante aqui do canal pra poder aparecer também, caso você queira, que fosse agora, mas se for mais distante, talvez eu apareça, mas se for mais agora, talvez eu chamo outra pessoa pra vir no meu lugar, ok? Aí então vamos prosseguir aqui. Hope. Eu acho que o Hope já é mais complicado. Até o Rothbard acho um pouco melhor, porque o Hope ele acredita que a democracia é um Deus que falhou, mas eu vejo que a democracia é um Messias que não veio, certo? Não tem democracia. Onde você vai falar de democracia num sistema para criar o diálogo e manter o diálogo corporativista, né? Onde é democrático, sendo que os monopólios aqui gerenciam os estados, os mercados, impõem o que vai ser produzido, para quem vai produzir os lucros. E aí ele reclama que isso é democracia. Isso não é democracia, isso é um discurso de que vivemos numa democracia. É um discurso mais fraco, né, para a elite se manter, do que o discurso, olha, nós vivemos porque Deus colocou o rei. Então, aquele discurso já não está colando mais. Então, vamos falar para o povo que eles têm poder de participação. Só que você não tem. Você pega, por exemplo, a última eleição que a gente teve aí, a quantidade de dinheiro usado na eleição para você se candidatar. Você não consegue ganhar de um cara que tem as taxas de eleição para presidente, vem dinheiro de fora, né, dinheiro da Friboi, dinheiro do não sei o quê, aí banca todo mundo. Uma empresa, a JBS, paga para todos os primeiros candidatos do primeiro lugar, campanha. Como é que você vai falar que isso daí é democracia? Só ganha eleição quem tem muito dinheiro? Que tipo de democracia é essa? Só a democracia dos ricos, só de quem tem dinheiro? Quer dizer, o mendigo ali da esquina, ele não faz parte da democracia. Aí eu falo que ele faz parte? Então, porque o Hope propõe a volta para a monarquia. Não, a monarquia ia ser pior. A monarquia ia chegar naquele cara da esquina e falar, olha, vou pendurar você na praça aí porque você não me segue, né? Então, é o que eu falei, é uma contradição tremenda, porque justamente o que começou o liberalismo é a crítica ao Estado inchado monarquista. Estado inchado é monarquia.
monarquia absolutista. Como é que eu vejo narcocapitalistas, liberais defender? Isso não faz sentido nenhum. Então eu acho que isso vem do Hope, né? Isso nasce com o Hope. Então eu não vejo lógica. Isso. O próximo é exatamente o Murray Rothbard. Qual a sua opinião? Eu acho que ele se apropriou de uma ideia do debate entre Marx e Proudhon para inverter ela de cabeça para baixo. Então, assim, tudo que o Marx criticou no Proudhon, na Filosofia da Miséria, depois o Proudhon rebateu, né? No Miséria da Filosofia, né? Marx escreve Miséria da Filosofia em rebatendo o texto Filosofia da Miséria do Proudhon. O Rothbard se apropriou daquele texto, praticamente, do Marx e fez de cabeça para baixo. Como eu falei do Nietzsche com relação a Max Stirner. E aí criou um diálogo com o Marx sem citar o Marx. A mesma coisa o Nietzsche faz com o Marx também. Então eu acho que a culpa, entre aspas, eu brinco, a culpa é do Marx. Porque o Marx também, para cutucar o Proudhon, usava expressões como anarquia de produção. Aí o Rothbard, anarquia de produção, o Marx que falou, viu? Aí, então esse tipo de coisa, eu vejo que o Rothbard se usou disso. Só que, como eu já falei, eu não vejo modelos em que a estrutura privada controle bairros, controle sem a participação de outras pessoas. Eu não sei como seria, entendeu? Então eu acho que é mais uma ideia para poder privatizar coisas para amigos do rei, para justamente fortalecer o corporativismo falando mal dele. Então o que eu sinto que o Murray Rothbard faz, e muitos hoje fazem também, especialmente os anarcocapitalistas que estão ligados a políticos, né? Deixar claro, não é todos, tá? São os ligados a político, tem amigo político, que vai na festa de posse do cara, que tem amigo deputado e tal. Esses caras falam isso para defender privatização. Então eu vou lá privatizar a Petrobras. Tem que privatizar mesmo. Só que você vai lá ver a Petrobras, ela é privatizada para 12 estatais europeias, né? E a China também. Para tudo para estatal. Mas que privatização foi essa? Né? Você tá entendendo? Então, peraí. Então, eu acho que o Rothbard estava lá para defender esse tipo de ideia. Tá entendendo? Eu acho que ele surgiu meio para isso. Eu vejo que muita gente que veio depois nem tanto. Fala, não, eu quero realmente que o mercado seja dinâmico e ele desenvolva riqueza. Eu acho que vai ser o caminho. Eu acho que começa com ele pelas falas dele mesmo, pelos textos. Eu não me dediquei a ler totalmente, mas pelo pouco que eu fui vendo dele, é o que eu senti. Tá. Max Stirner também. Tá, jogaram Max Stirner no meio. Como eu falei, eu gosto de muitas coisas do Max Stirner. Gosto muita coisa do Nietzsche que o Max Stirner bebeu, de verdade. Eu acho que a ideia do indivíduo não ser morto dentro do Estado, se sacrificar, né, como o Estado pede, criou religiões estatais para isso. O cristianismo mudou totalmente a sua sequência para ser o indivíduo se sacrificar em prol do Estado e morrer com um grande cemitério. O cristianismo virou um defensor amplo do Estado, né? Sendo que nasce como uma oposição. Todos esses valores eu vejo que o Stirner consegue debater bem em sua época. Eu creio que a minha divergência talvez seja a ideia de uma total amoralidade, né, que ele defende. Ele chega, eu brinco que ele lá dá um banho no bebê e joga fora com a água da bacia. Então ele fala assim, isso aqui é para me dominar, isso aqui é para me controlar, isso aqui é para me manter, isso aqui é para não sei o quê, certo? Então eu não quero que nada me controle. Aí ele joga tudo fora, né? Então esse que eu acho que esse é o ponto. Mas muitas das críticas que ele faz são fundamentais para o questionamento da destruição do indivíduo diante do Estado, né? Eu acho que é isso que eu penso do Stirner. Bastiat. Frederico Bastiat. Não conheço Bastiat. Não conhece? Então vamos pular aqui. Kant. Tá. Eu acho o Kant importante pra caramba. O Kant ele faz um discurso, especialmente o debate que ele faz com Descartes. Eu vejo que, ao meu ver, ele é fundamental para a gente começar a entender justamente essa divisão que eu estava falando anteriormente, que os filósofos sempre fizeram, né? Os filósofos sempre dividem entre dois, a maioria deles, né? O Marx não faz isso, por exemplo. O Marx tem essa sacada de não fazer isso, outros não fazem. Mas para a gente começar a perceber isso foi por Kant. Foi Kant que começou a olhar com a crítica da razão pura, que eu acho fundamental. Para a gente poder estar falando disso agora, não tem Kant, não tem sem Kant, né? Pronto, então antes de eu ter feito a entrevista contigo, eu pesquisei sobre alguns vídeos seus, eu confesso. Aí sim, você acabou metendo um pau na Margaret Thatcher e ela falou que não existe sociedade. Então você concorda com a opinião dela? Então, como eu falei, existem palavras e definições que a gente usa para melhor facilitar a nossa convivência. Sociedade é uma delas. A sociedade é um conjunto de indivíduos.
Se só existem os indivíduos, então também não existe Margaret Thatcher, porque a Margaret Thatcher é uma sociedade de células, tecidos e organismos. Então Margaret Thatcher também não existe. Eu posso usar essa retórica, isso é retórica sofista pura. Tá entendendo? Não existe porque eu não quero que exista. Ué, tá bom, não existe por quê? Por que não? Porque só existem os indivíduos. Então a sua célula devia emancipar da Margaret Thatcher, migrar para algum lugar e falar, não, agora eu sou emancipada, eu não sou Thatcher. E muitas delas fazem isso, é bom lembrar. Muitas delas, em várias coisas, quando está escovando o cabelo, os dentes ou coisas do tipo, as células se emancipam e deixam de ser Margaret Thatcher. Então a gente só usa o termo sociedade para facilitar a nossa comunicação. A gente fala em português, eu tenho um vídeo inclusive falando exatamente isso, tá? Estou reproduzindo o mesmo texto. A gente facilita a nossa comunicação utilizando expressões. Foi esse vídeo mesmo que eu vi. Foi esse mesmo? Estou ouvindo o mesmo texto. Sim. Então a gente, eu acho que é um exagero, é um sofismo, não tem. Sociedade é só um termo para definir o conjunto de indivíduos. Ela fala isso porque ela quer justificar a desigualdade social que ela mesma gerou com o modelo dela de gestão, porque na verdade ela estava tentando manter o Estado inchado para os privilégios para ela. Já falei isso 1000 vezes. O Estado está gastando muito, demite todo mundo. Eu tenho certeza que os anarcapitalistas vão concordar comigo também. Né? Demite todo mundo, deixa os funcionários abaixo, lá você vê se não economiza. Né? E qual que é a sua visão do mundo político atual? Eu acredito que o capitalismo entrou num nível de alta tecnologia e eu acho que a escassez é que faz que gera o lucro. Então tem uma tecnologia tão avançada que ela consegue produzir riquezas em tal nível que eles estão brigando para destruir essa tecnologia, para ela não avançar, para eliminar completamente a pobreza. Porque é essa pobreza que faz eu pagar o cara da esquina ali por qualquer nota de R$10 para trabalhar para mim, sabe? Tipo, é um negócio porque faz eu também levantar e me esforçar para trabalhar para fulano, beltrano, ciclano, e isso eles querem manter. Eles não querem eles mesmos agirem e tal. Só que a tecnologia está tão alta que todo mundo vai poder ligar computadores e carros, inclusive, que se mexem sozinhos, e eles estão barrando isso. Impressoras 3D, entende? Então, eu acredito que hoje o capitalismo está se esforçando em manter essa escassez, manter a América Latina submissa, mesmo aqueles modelos ali social-democratas, como o PT mesmo, outros grupos como Evo Morales, lá que tava um biscoitinho para um e deixava os bancos ter recorde de lucro e fazia o acordo, olha, eu vou dar um pouco para o trabalhador, mas a gente dá um monte para vocês, hein? A gente mantém toda a estrutura e dá um pouquinho só para eles aqui, só para eles não reclamar muito, isso daí já não estão aceitando bem. Então, eu vejo que eles estão querendo forçar a mão para manter o estado de bem-estar social europeu, e o imperialismo americano tem aumentado mais, através do discurso da chamada alt-right, né, que é a tal direita alternativa, que fala que os brancos cristãos estão sendo oprimidos pela pobre classe dos negros, homossexuais, que querem acabar com destruir com a família e com, não sei, é uma falta de fé gigante que surgiu aí nos brancos. Pararam de acreditar em Deus, que tem juízo final, e acharam que agora eles têm que pegar a política e colocar Jesus antes dele, né? Pegaram achando, eu acho que a política hoje mundial está tentando assim, todos nós temos procuração de Cristo, então eu vim aqui julgar você em nome de Jesus. Não, teoricamente era Jesus que ia julgar, né? Então eu acho que essa está sendo uma desculpa, que é uma desculpa velha, né? Se você for ver, não é uma desculpa nova. O Estado brasileiro é fundado pelo cristianismo, ele se impõe pelo cristianismo e todos os estados têm um reflexo religioso, o nosso mais ainda que os outros, que é imposto, são religiões impostas à força. Então eu acho que mundialmente a gente tem as igrejas ligadas ao Estado e ao capitalismo corporativista, as igrejas são corporativistas, né? O Vaticano tem um banco, por exemplo, né? Foi fechado, mas está lá, né? Foi fechado, entre aspas. Uhum. Então eles são corporativistas, né? Então a gente vive num mundo corporativo em que os corporativistas garantem e gerenciam nossa vida, forçando que a gente siga a moral deles. Acho que é isso que é o mundo atual. E o que você acredita sobre as eleições de 2022? Está um pouco longe, mas o que você tende a prever em relação às eleições de 2022? Eu não sei se... Eu acho que vai ser um campo... eu não sei se a gente está sempre vendo se vai ter eleição no Brasil, né? Se eles vão querer voltar para uma coisa 64 e tal. Existem campos querendo eliminar isso. Eu vejo que esse é um problema. Inclusive o monarquista, a família real brasileira está querendo voltar e tudo mais para inchar o Estado, né? Para transformar o Brasil numa grande Petrópolis, porque Petrópolis já paga, para quem não sabe, imposto lá para a família real, lá com o acordo que fizeram. Então a gente acaba nunca sabendo se vai ter eleição, mas eu acho que eles estão se reorganizando dentro de um campo ali. Tem quem discorda
do atual presidente, que ganhou através de um extensivo golpe de extrema-direita, né, que acabou com todas as pautas de necessidades básicas, como transporte, saneamento básico, segurança pública, até isso foi esquecido, a questão do armamento lá que foi discutida, tudo isso foi esquecido para criar uma espécie de mito, para criar a velha história. Eu acho que é uma chance grande da manutenção do próprio presidente se manter, que está atual, ou eles lançar um substituto, mas acho o substituto mais difícil, né? Acho mais difícil. O que fez a eleição do Bolsonaro agora, e fez em várias cidades, foi a isenção, foi o voto nulo, né? Então muita gente está votando nulo, e isso garantiu que esses grupos velhos na política, os macacos, você pode ver que é tudo macaco velho, tudo cara que está 30, 40 anos lá, fizesse um discurso ainda mais retrógrado, mais antigo, assim, ainda mais arcaico, e tomassem o poder mais fortemente, né? Então eu vejo que a tendência é isso se potencializar ainda mais um tempo. Antes de chegar na parte polêmica da entrevista, eu acho que você já deve estar imaginando qual que é. Gostaria de te perguntar, só para descontrair mesmo, qual tipo de banda você escuta? Banda, eu escuto muito meus amigos aqui do ABC, né? Os Plebe Rude, o Ratos de Porão, né? Que eram colegas mesmo da minha adolescência. E mais internacional, você não escuta nenhuma, não? Internacional? Eu ouvi bastante algumas. Eu ouvi Iron Maiden, Bon Jovi. Bastante. Eu tocava, tinha uma banda, né? Tinha uma banda nos anos 90. Metallica eu ouvi muito também. Então, chegamos na parte polêmica, aquela parte que todo mundo vai cortar, talvez, pra colocar. Em relação ao Cogos, Glaucio, chegou a parte inesperada. E eu lembro de você ter participado junto com ele de um debate 4x4 sobre o tema de aborto, e vocês acabaram discutindo bastante. Eu gostaria de saber qual o motivo que você foi exato da discussão que vocês tiveram, para quem não acompanhou, e qual a sua opinião sobre o Cogos? Pode mandar a pau aí que a gente vai... Aqui é para ter polêmica mesmo. O motivo não foi tão grave assim quanto parece, na verdade. Foi mais porque ele confundiu um verso bíblico tal, e aí como ele estava se gabando de ser um super crente, super cristão e não sei o que, ele começou a citar a Bíblia com versos errados do Evangelho. Ele citou o Evangelho em outro, foi isso, tá gravado lá, eu não vou lembrar exatamente qual. Acho que ele citou a passagem que Jesus fala com Pilatos em outro lugar, sabe? Ele misturou assim os dois. E eu só citei isso, aí eu vi que ele começou a ficar irritado porque eu o corrigi, aí eu falei, não, então vou chutar o balde. Foi isso. Eu lembro que eu falei, de você ter falado também sobre canibalismo, alguma coisa assim. Isso na verdade parece ser desrespeitoso fazer esse tipo de expressão, mas é o contrário. Eu uso esse debate quando eu vou falar sobre antropofagia entre os índios brasileiros. Os índios brasileiros realmente acreditavam que estavam consumindo aquela pessoa quando comia a carne. Então eu fiz uma comparação intencional, porque na Eucaristia realmente Jesus está presente. Não é simbólico. Jesus todas as vezes, em todas as Eucaristias de todo sacerdote católico e evangélico também, né, não usa esse termo Eucaristia, mas sempre que tem a Santa Ceia, né, a Santa Ceia em algumas igrejas evangélicas a qual eu frequentava na adolescência era Santa Ceia. E quando essas pessoas estão consumindo, Jesus está lá, não é símbolo, não é simbolismo do sacrifício de Cristo na cruz, aquele é Jesus encarnado. Então todas as vezes as pessoas estão comendo o corpo de uma pessoa. Isso é um fato que eu falei para ele que é dogma católico. Aí ele se gaba tanto de ser o super crente católico, e quando eu falo de um dogma que ele desconhece, ele surtou, foi isso. Aí ele ficou, não, mas como? Que absurdo. Não, mas está lá na Bíblia, cara, está lá no dogma católico, pega a bula papal e lê. Né? Então assim, foi um momento, por isso eu acho o seguinte, Maquiavel falava que o príncipe, ele não precisa ser religioso, ele só precisa parecer, tá? Então assim, ele tá o tempo todo falando o quanto ele é cristão, o quanto ele... E depois daquele debate, acabou o off, eu falei, calma, Cogos, vamos conversar normal aqui e tal. Aí ele falou, não, acho que você tinha que assistir os sermões do padre Paulo Ricardo. Aquilo me passou super artificial. Sabe quando alguém fala um negócio assim pra dizer, olha, você tem que seguir esses ensinamentos? Me soou assim, como aqueles pastores bem assim, bem fariseu, vou usar uma expressão bíblica. Eu falei, cara, calma, por que você está saindo por esse caminho? Né? Eu olhei assim e falei, tá bom, Cogos. E foi a última vez que eu falei com ele diretamente. Houveram outras tentativas de falar, nunca mais aconteceu. Pô, então aproveita o espaço no canal para você chamar ele no debate, que tal? Talvez ele veja esse vídeo aí
mais pra frente. Se ele quiser, por qualquer momento, a gente pode sim, não tem nenhum problema. Por exemplo, uma das coisas que eu questiono muito é essa postura de super amizade com uma direita brasileira. Isso para mim reforça porque o anarcocapitalismo não questiona o corporativismo real que tem no Brasil. Como, por exemplo, as empresas de ônibus. O movimento Passe Livre lutava contra o corporativismo verdadeiro. Por isso que eu não aceito cobrança desse tipo de gente, falar que ele está parado e o PT a gente apoiou de forma alguma. As empresas de ônibus no ABC Paulista, elas estão lá há 30, 20 anos com o mesmo... E aí, a gente não vai discutir isso? Isso é uma pauta real, que é muito mais liberal do que socialista. E aí você não vê nenhum anarcocapitalista discutir isso. Mas o que eu estou falando, às vezes eu vejo que é um campo platônico, é uma discussão que discute a moral num campo das ideias, mas a moral posta em prática não é discutido. Por exemplo, Aristóteles tinha um problema que é um problema moral que eu acho fundamental, que ele fala sobre um mercador. Olha só, vou jogar isso para você. Você não quer ser entrevistado, mas eu vou jogar isso para você. O mercador está carregando uma mercadoria de uma outra pessoa, um barqueiro. Ele está dentro do barco dele, atravessando o mar na tempestade. E a mercadoria não é dele. Ele foi contratado para levar para atravessar o mar Egeu. Então ele está atravessando. De repente começa uma tempestade. Aquele barqueiro, ele sabe que se ele jogar as mercadorias fora, ele consegue atravessar o mar. Mas ele sabe que ele pode se arriscar e chegar do outro lado. Ele acha que também consegue. Qual é a relação moralmente mais correta? Jogar as mercadorias ou se arriscar? Essa alusão seria ao aborto? Não, nem é. Não, pelo amor de Deus, elétrica, nem isso. Não, eu tô falando desse problema em si. Qual que é moralmente mais correto? Ele tentar jogar fora para se arriscar pelo mar. Eu vi que ele fez com um avião, né? Você jogar fora para se arriscar pelo mar, ou ele tentar se arriscar a chegar do outro lado? Qual que é o mais certo? O mais moralmente correto? Mas aí não seria moral, no caso, aí seria utilitarismo puro. Não, existe um embate moral, a coisa não é dele. Mas ele sabe que dá para arriscar e chegar do outro lado. Qual que é o mais certo moralmente? A pergunta do Aristóteles é essa: qual é o mais correto moralmente? Eu jogar fora ou tentar arriscar a tempestade? Se envolver risco e consentimento, então jogar fora, então, né? Mas não é dele, ele vai ter que pagar e o cara vai cobrar e vai falar que tá errado. Ele vai ser absolvido depois, provavelmente, dependendo da situação. Talvez, mas é moralmente mais certo jogar fora? Ou é só porque ele tentou diminuir o risco? Não, mas sim, entendo. Não, os dois não são superiores ou inferiores, as duas decisões são moralmente corretas. As duas decisões têm a ver com uma lógica moral. Não é imoral fazer isso. Ele se dispôs a fazer um trabalho, tá perigoso, ele jogou fora. Mas é moralmente correto. Ele se arriscar a levar, também tem uma questão moral, porque ele falou, isso aqui não é meu, vou levar para outro lado. Mas o que é mais valioso, minha vida ou minha palavra com o outro? Não sei, mas os dois são códigos morais, mas os dois não são um superior ao outro. Eu falo assim, as duas decisões, qual é a mais boazinha ou menos boazinha? Tá entendendo? As duas têm uma perspectiva boa. Então, e aí, quando você começa a cair nesses campos, isso é Aristóteles, aí vem o Cogos, isso é relativismo moral. Você fala, não é, cara, isso é mundo real. Eu estou numa situação real, onde eu tenho que ter uma decisão real. Entende? Isso é Aristóteles puro. Mas Platão vai falar que tem uma mais certa. Mas entendeu? Isso acaba sendo uma falsa dicotomia também, né? Porque já que não é antagônico, porque ambos são corretamente... Sim. Mas ele faz de propósito, claro que é uma falsa dicotomia. Ele faz de propósito, ele questiona isso de propósito. Porque sempre para ele, o moralismo ele é falsamente dicotômico. Porque as questões morais elas foram sendo criadas justamente pela razão. Por Aristóteles, essencialmente pela razão. Então... sim. Como Cogos, você acredita... A razão é natural, né? Então existe. Então, como Cogos, você acredita que a moral também seja absoluta ou relativa? Não, ela não é absoluta, mas ela é construída historicamente. Mas eu não chego a dizer que ela é relativista, né? Ela é parte de uma estrutura de pessoas, elas chegam a uma conclusão moral, mas ela é histórica. Porque se a moral fosse absoluta, né, teve passagens que ele falou questão cristã, já teria vindo para aquelas pessoas da escravidão que os escravos tinham que ser libertados. Né? Deus mesmo. Se tem uma moral absoluta, essas pessoas também iam entender. Tem isso também, porque a desculpa que dão os religiosos muito sobre isso é que Deus não falou para aquelas pessoas naquele tempo, porque é um tempo histórico do passado, elas não iam entender. Mas se a moral fosse absoluta, elas iam entender. Elas não iam ter dificuldade. Se a moral é absoluta, é só racionalmente discutir, elas iam entender. Como a moral não é, né, ela aos poucos a gente construiu melhores morais, ao meu ver melhores. A gente está tentando fazer uma melhor, ao meu ver.
né? Ela não é absoluta. Ela só pode ser absoluta na crença de algo sobrenatural, na minha visão. Mesmo que a gente tente relacionar com a natureza, mas essa é muito minha visão, não é o anarquismo como um todo que diz isso não, tá? Eu tô só colocando minha visão. Então, Glaucio, mais alguma coisa para complementar? Estamos chegando perto do nosso final aí. Eu queria agradecer aí, eu acho que a participação, pessoal, eu tentei divulgar, mas acho que foi um pouco menos hoje. Não, tranquilo, mano. Mas, a gente teve não umas importa a qualidade, não importa a quantidade de gente que tá vendo. Vai ficar gravado aí. Queria agradecer só. E nas próximas a gente fazer outras lives. Aí o Barba faz sempre no canal dele e tal. E antes de encerrar, eu vou fazer um jogo aqui que eu acho que você já deve conhecer. É o jogo da inimizade, onde você tem que... Você pega 10 pessoas, tipo, 10 pessoas já tá conjecturado aqui. Isso vai dar a nota de 0 a 5. E você vai ter o direito de... Peraí, esperar o carro aqui. Você vai ter o direito de justificar apenas uma nota no final. Tá. Tranquilo? Tá, okay. Tudo bem. Primeiro é Humberto do Saia da Matrix. Qual a sua nota? Humberto, acho que eu dou uns 4 pro Humberto, um amigo. Ele é amigo seu? Sim, sim. Depois eu já você chama ele pra pessoalmente. Sim, conheço pessoalmente. Ele daqui, ele veio em São Paulo aqui, fez uma palestra com a Bom Tempo. Então depois você chama ele pra participar. 4,5, vai. Vou tirar meio do Humberto só, vai. Ok. Paulo Cogos. Olha, cara, o Paulo Cogos pra mim é uma grande incógnita. Eu acho que eu daria um 0 assim, pra ele, porque eu não sei se ele realmente acredita no que tá falando, ou se ele tem um plano pra Cogos conseguir mais impostos, diminuir os impostos da Cogos, cosmética, eu não sei qual que ele tá. Mas... Pra ser amigo do Kim Kataguiri, né? Enfim. Você daria aquele 0 bem grosso mesmo, ou um 0 com ponto de interrogação? Não, eu daria 0. Agora a interrogação é negativo, se eu vou descer mais que isso. Pedro Henrique, aquele que debateu contigo. Acho que uns 2. Os 2. Ele até foi legal, então. Os 2. Aqui foi legal, depois. Aqui eu sou legal. Eu vou ser diplomático, porque a galera costuma vir com 20 facas, né? Aí depois eu falo, vamos conversar primeiro. Bolsonaro. O Bolsonaro eu daria 0, como praticamente quase todos os políticos. Lula, então. O Lula também, tem meias divergências. Eu acho que o Lula ele capitaliza, meu amigo Barba já vai ver de outra forma, mas acho que o Lula capitaliza outras coisas aí, né? Qual que é a sua acho nota, que ele então? centraliza. 0. Acho que eu daria 1. Acho que eu daria 1, porque o Bolsonaro votava nele. Aí eu vou dar 1. Dória. O Dória, sim, eu daria uns negativos. Esse é terrível. Eu sou de São Paulo. O Dória, bom, enfim, por aí é só a nota. Né? Alexandre Porto. Por fugir dos debates, 0 também. O Jones Manuel. Jones Manuel, cara. Eu conversei com o Jones também, pessoalmente aqui em São Paulo. Foi no mesmo dia do Humberto. Só nota. Deixa eu pensar. Sim, vamos acelerar aí. Acho que eu daria uns 3 pro Jones, né? Daniel Fraga. Daniel Fraga, 1. Rafael Lima. 0. E qual que você justifica? Justificar? Acho que é importante justificar o Dória. Acho que é importante. Acho que o Dória ele é uma figura que finge ser um antipolítico. Ele é o truque maior do movimento Brasil Livre, que é ele é o maior truque que teve. Ele viveu o tempo todo às custas do Estado brasileiro, especialmente do Estado de São Paulo. Ele é tudo que o anarcocapitalismo mais critica, tá? Só para deixar bem claro isso. Aquilo que vocês mais metem o pau do corporativismo chama-se Dória. Tá? Eu concordo contigo, você sabia? Eu sei disso. Por isso que eu cobro que ele seja mais veemente nessa questão. Porque o Dória, ele vive às custas do PSDB e com relações de esquemas, assim, mas há muito tempo com o PSDB em São Paulo. Muito tempo. E ele viveu na sombra disso e de repente ele voltou, não, eu sou empresário. E empresário do quê? Não, do negócio aí. E ele só faz isso, ele vai lá e fala, olha, aqui tem uma empresa tal e fica colando porque ele está dentro do PSDB, né? Então ele é o símbolo do que é mais perigoso, porque isso é recurso que vem de todo mundo, né? Se você acha que o imposto é roubo, ele vai do roubo para o bolso dele, pô. Então, fechou. Muito obrigado, Glaucio, pela sua presença. Espero que talvez mais para frente volte e retorne aí pro canal. Você quer que eu justifique o Fraga, depois eu justifico.
teve uma nota boa até o Fraga. Você deu quanto mesmo? Acho que eu dei 1 ou 2, não lembro. Eu sei que o Fraga ele é mais sincero, eu acho. O Fraga dos anarcapitalistas que eu conheci, que ele é um pouco sincero. Ok, muito obrigado pela sua presença. Ele peitou a polícia, vai, só pra encerrar isso. Ele peitou a polícia, foi legal. Fala. Muito obrigado pela sua presença, Glaucio. Se quiser participar mais vezes aí, é só chamar lá no WhatsApp. E muito obrigado, se inscrevam aí, vocês aí que estão assistindo até agora. Muito obrigado por assistirem. Vamos ter mais entrevistas, mais debates pra frente. Espero que o nosso canal cresça. Dê like, se inscrevam e até a próxima. Muito obrigado, Glaucio. Falou. Falou. Olá, você está no canal Legião Cósmica. Deixe seu like, ative o sininho para novas notificações. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar o nosso conteúdo. Valeu!